Os males da ingratidão. Este é o capítulo 1 desse maravilhoso livro. Se há algo universalmente repudiado, é a ingratidão. Ninguém gosta de pessoas ingratas. Dificilmente alguém atribui a si mesmo a ingratidão, defeito moral que geralmente atribuímos aos outros. Não é comum se ouvir falar de alguém que, perguntado pelo gerente de recursos humanos durante uma entrevista de emprego sobre que defeito teria, tivesse respondido: sou ingrato. Ninguém faz isso, né? Alguém vai fazer isso? Há um forte sentimento moral de reprovação dos atos de ingratidão e, consequentemente, de aprovação moral dos atos de gratidão. Capítulo 1 do livro Um Dia Sem Reclamar. Não vai ter cortes, estou lendo pela primeira vez com você aqui, tá? É fácil perceber que a cultura em geral condena a ingratidão. Nos escritos dos filósofos ocidentais e orientais, nos mitos, nos mitos gregos, no hinduísmo, no budismo, no judaísmo e no cristianismo, na história da guerra de Troia, nas fábulas de Êxopo, de La Fontaine e de Fernand, deve falar assim, né, francês, dos irmãos Grimm, no Inferno, de Dante Alighieri, em Otelo. Vixe Maria, agora começou tudo internacional. Machelle e Júlio César, de William Shakespeare, o Morro dos Ventos Vivantes. Minha vista está um pouco ruim. Nossa, vou ter que usar óculos, será? De Emily Brontë, tal. E no Grande Sertão, de João Rosa, a ingratidão é sempre avaliada como um vício de trágicas consequências. Eita! Continuando, tome o Bhagavad Gita, por exemplo, um clássico de hinduísmo e da filosofia oriental. Nele, o arqueiro Arjuna está prestes a engajar-se em uma batalha ao lado da dinastia dos Pandavas contra a dinastia dos Kauravas. É assim que fala, né? Tá. Quando, já no campo de batalha, contempla os dois exércitos, Arjuna fica imobilizado, pois vê em ambos os lados pais, avós, filhos, netos, sogros, tios, mestres, irmãos, companheiros e amigos. Não importava o que Arjuna fizesse. Lutando de um lado ou de outro, ele seria ingrato com alguém, pois em ambos havia pessoas a quem ele devia algo. E por isso ele se perguntou: devo matar meus próprios mestres, que apesar de cobiçarem meu reino, né, são, no entanto, meus professores sagrados? Eu preferiria comer nesta vida a comida de um mendigo do que comida real temperada com o sangue deles. Pesado, hein? Pesado. Ou pense ainda no grande vilão do Novo Testamento, Judas Iscariotes, que traiu Jesus por um misto de ganância, inveja, egoísmo, despeito e ingratidão. Não é coincidência que teólogos como São Tomás de Aquino tenham dedicado páginas e páginas ao tema da ingratidão. Ou então, considere o mito grego de Édipo. Sua falta consistiu em que, mesmo sem sabê-lo, ele se casou com a própria mãe após haver matado seu pai, uma grande ingratidão. Eita, isso aqui eu não sabia, não.
A ingratidão é algo execrável. Por isso, ver um filho maltratar um pai nos causa, né, mais repulsa e indignação do que ver um pai maltratar um filho. O filósofo David Hume disse: de todos os crimes que as criaturas humanas são capazes de cometer, o mais terrível, vamos virar a página, o mais terrível e antinatural é a ingratidão, sobretudo quando é cometida contra os pais e quando se mistura aos crimes mais flagrantes, que são a violência física e a morte. É por isso que em vários países, inclusive o Brasil, a ingratidão do herdeiro priva-o do seu direito à herança. Será? Tem uns casos aí que mesmo a pessoa cometendo crime, né, contra os próprios pais, vocês vão lembrar quem que eu estou falando, é, dá risco a pegar a herança, hein? A ingratidão não apenas torna alguém repudiável, ela o isola. Esse isolamento pode ocorrer de duas maneiras. Em primeiro lugar, a ingratidão gera uma prevenção do mercado e das pessoas em geral contra quem a pratica. E à medida que alguém se torna conhecido como ingrato, mais dificilmente poderá contar com o apoio e os favores dos outros. Em segundo lugar, a ingratidão isola porque contamina os relacionamentos. Na medida em que alguém se mostra ingrato, não apenas aquele que lhe fez um favor, mas todos os que estão à sua volta são prejudicados com a injustiça do seu ato. Mesmo seus parentes e amigos sofrem com a ingratidão, porque os vícios de alguém afetam diretamente aqueles que lhe têm estima, como ensina o mito de Édipo. A ingratidão impede que nos tornemos verdadeiramente humanos, estendendo suas consequências a todos, não apenas ao ingrato e àquele que a recebera como paga pelos seus favores. Agora essa iluminação aqui, vamos lá. Portanto, sabermos o que são a ingratidão, e a ingratidão pode nos ajudar a viver uma vida melhor. Esse será nosso percurso neste livro. Primeiramente, vamos discutir o que entendemos do ponto de vista da ética por gratidão e também por ingratidão. Qual é a sua fonte e o que ela envolve? Esse é só o primeiro capítulo, hein, gente? Passaremos em seguida a discutir as razões para sermos gratos e as razões para que, paradoxalmente, é tão difícil para nós sermos gratos. Depois, iremos propor 7 exercícios de gratidão que pressupõem os conceitos apresentados nos 3 capítulos iniciais, cujo objetivo é despertar a consciência do sentimento de gratidão e ajudar a desenvolvê-la. Finalmente, como um bônus, vamos discutir o que se deve fazer com relação às pessoas ingratas. O que deve ser feito? E você, né? Quando você é ingrato, será que esse livro também vai ajudar? Mostrar simplesmente ter mais gratidão? Como não ser ingrato? Finalmente, não, estou lendo de novo. Ah, tá. Finalmente, como um bônus, vamos discutir o que se deve fazer em relação às pessoas ingratas, propondo diferentes modos de lidar com elas. Trata-se de um bônus, porque esse capítulo discutimos não o que acontece com quem recebe um dom, um presente ou uma bênção, mas como uma pessoa que os dá deve agir com quem não reconhece o benefício que recebeu.
Nossas fontes para isso serão principalmente vamos virar a página, a filosofia e os conceitos particulares de várias religiões, em especial o cristianismo, o judaísmo, o budismo e o hinduísmo. Todas elas fornecem bons exemplos para esclarecer nossa concepção filosófica de gratidão. Depois vamos para o capítulo 2.